agora o programa Consulta ao Doutor, Temas Bíblicos. No programa de hoje nós vamos falar sobre conhecer a Deus. Estou recebendo em nossos estúdios o pastor Reinaldo Bragante, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Obrigada por estar assistindo a programação da Rede Internacional de Televisão. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil via satélite. É um prazer ter você conosco. Eu quero te lembrar que a qualquer momento você pode interagir conosco, enviando para nós o seu recado, a sua sugestão de tema, um assunto que você queira ver aqui no Temas Bíblicos. É só você mandar e-mail para temasbíblicos@redetv.com.br. O seu e-mail será muito bem-vindo. E hoje o nosso tema é Conhecendo a Deus. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Reinaldo Bragante, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o tema. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui, viu? O prazer é meu, é uma satisfação. Olha, eu já tive o prazer, já fui convidada para pregar na igreja do pastor, é uma grande bênção lá. E hoje a gente vai falar sobre conhecer a Deus, né, pastor? Pouquinho. E vamos começar, eu queria começar perguntando, o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é algo profundo, porque não é nada fácil. Tem que partir do coração da pessoa, ela tem que ter um desejo para que isso aconteça e ela tem que ter uma força de vontade para isso também. Porque é uma descoberta nova a cada dia, a cada experiência, a cada momento da vida da gente, a cada degrauzinho espiritual que a gente sobe. Então a gente vai conhecendo um pouquinho mais e mais a Deus. Mas isso é muito importante, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que continuar caminhando e conhecendo a Deus a cada dia. Não podemos parar. Isso é um processo. É contínuo. É contínuo, isso não para. Agora, pastor, uma curiosidade. Por exemplo, quando alguém aceita Jesus, eu vou colocar assim, a pessoa foi a uma igreja, ouviu o apelo, ela levantou a mão e falou que aceita Jesus. Talvez de fato porque ela tenha decidido isso, talvez porque ela tenha sido convencida de que Jesus salva, e daí ela resolve levar uma vida que a gente sabe que infelizmente muitos cristãos levam uma vida muito mais religiosa, de estar na igreja todo domingo, do que da prática. Agora, o ato de aceitar a Jesus já faz com que eu passe a ter um conhecimento de Deus, ou isso vai depender do meu esforço, por exemplo? Tá. Isso vai depender muito do seu esforço, porque muitas vezes esse ato de levantar as mãos e aceitar Jesus, como você disse, pode ser um ato emocional da pessoa. Ela pode ter sido constrangida através do apelo do pastor na igreja, através dos seus familiares que convidaram ela para estar ali naquele lugar. Tudo influencia para esse momento. Ou pode ser um toque do Espírito Santo mesmo, porque nós aprendemos que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E através desse convencimento que o Espírito Santo dá para a pessoa, ela vai ter uma aceitação genuína ou não de Jesus. Mas a questão do conhecimento a partir desse momento é que a pessoa vai começar a conhecer a Deus. A partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, a partir do momento que a vida dela sofreu esse impacto, aí inicia a caminhada de conhecimento. É a mesma coisa quando nós vamos para a escola. É um processo. Você passa pelo pré, pelo maternal, depois passa pelo pré, aí você vai para o ensino fundamental, depois vai para o ensino médio, depois vai para a universidade. A vida com Deus é a mesma coisa. Tem um processo de amadurecimento que você vai conhecendo a Deus através dessas etapas. Agora, eu conheço pessoas que se converteram e que rapidamente já aprenderam muito de Deus, né? Certo. Já tinham muita proporção para falar de Deus, já tinham lido a Bíblia. E eu conheço também pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja que pouco conhecem de Deus. Então, esse processo, todo pode ser mais rápido ou mais lento de acordo com como eu me comporto? Pode ser. Existe uma parábola que muitos pastores contam, que caminhar em sentido ao alvo, que é Jesus Cristo, é como você está numa estrada. Então você pode estar nessa estrada a pé, você pode estar nessa estrada de bicicleta, ou pode estar numa Ferrari. Se você for de Ferrari, é muito rápido. Você vai alcançar teu objetivo, assim, de uma maneira muito rápida. Vai do interesse, da vontade de cada um. Porque o amadurecimento espiritual é a pessoa que busca.
Não é Deus que dá. Então a pessoa tem que buscar a Deus, ela tem que buscar esse amadurecimento, ela tem que buscar esse conhecimento, como a corça. Temos que ter sede de Deus, senão ele não acontece. Nós ficamos estagnados, parados, sentados na beira dessa estrada. Você não vai andar. A Bíblia fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Essa revelação de Deus a nós, então se dá de acordo com a nossa busca por essa revelação. É mais ou menos isso, pastor? É mais ou menos isso. Você tem que caminhar buscando a vontade de Deus para a sua vida. E como é que funciona essa caminhada e buscar a vontade de Deus? Quando você conhece uma pessoa, que você tem uma afinidade, que você quer ter um relacionamento de amizade, de namoro, qualquer coisa do gênero, você tem que começar a caminhar com essa pessoa, para saber quem é essa pessoa, as vontades, os desejos dela, qual é o procedimento dela na vida, como ela age em relação aos seus pais, em relação aos seus amigos, em relação ao que circula a vida dela, quais são os seus interesses. E a partir daí, de acordo com o perfil dessa pessoa, você vai criar uma identidade com ela. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que criar a sua identidade com Deus. Você tem que saber quem é Deus na sua vida e conhecer a real face de Deus para a sua vida. Porque caso contrário, você vai estar se relacionando com Deus de acordo com a experiência que outras pessoas tiveram com Ele. E isso não é legal, porque as experiências que as outras pessoas tiveram são para elas. É para transformar a vida delas, não vai transformar a sua vida. Um testemunho na igreja é algo edificante, é algo que proporciona o crescimento, fortalece a fé, mas não é a esperança que aquela pessoa teve através do relacionamento que ela teve com Deus que vai servir para a minha vida. Pode ser que eu tenha uma necessidade diferente da dela. E o encontro que ela teve com Deus pode não funcionar para mim. Por quê? Porque nós somos indivíduos. Deus enxerga cada um como nós somos. Então você tem necessidades, eu tenho necessidades, as outras pessoas possuem necessidades diferentes. Então Deus olha e fala, bom, a necessidade da Jaque é essa. Então eu tenho que trabalhar para ela ter um encontro comigo nesse sentido, que é o que vai te gerar impacto. É assim que funciona. Agora, pastor, a gente estava até conversando fora do ar a respeito de algumas pessoas que de repente já crescem no lar evangélico. Conversando a respeito dos seus filhos, você falou que o seu filho mais velho, Bruno, ele teve o desejo de se batizar um dia em uma igreja que vocês estavam visitando, o senhor já era pastor, no momento de um batismo, ele levantou a mão e quis se batizar ali. Por que eu entrei nessa questão? Eu quero falar um pouco sobre a questão pessoal desse conhecer a Deus, porque a gente vive hoje uma realidade aqui no Brasil, onde muitas pessoas já têm nascido no lar evangélico. E a gente percebe muitos evangélicos que já são como pessoas de outra religião, que simplesmente são porque a família é. E daí essa pessoa ela até cria o hábito de ir todo domingo, por exemplo, à igreja, até acaba se batizando, mas ela não chega a conhecer a Deus, a ter esse encontro pessoal com Deus, como por exemplo o seu filho com 12 anos de idade, independente de ter um pai pastor, de ter uma mãe que acompanha na igreja, ele teve a decisão. O seu filho mais novo, Mateus, está com 11 anos hoje, 11 né? Anos. Também já tem o desejo particular de se batizar, ninguém precisou pedir isso a ele. Esse contato pessoal é o que faz a gente conhecer a Deus, pastor? Exatamente, é esse contato. Vamos citar o caso do Bruno, primeiramente. Praticamente ele nasceu no lar evangélico. Né? Quando o Bruno tinha aproximadamente um ano de idade, eu conheci a Jesus através da vida da minha esposa, operando um milagre de Jesus na vida dele. Então foi assim que nós chegamos na igreja e começamos a ter um aprendizado, um conhecimento maior, apesar de nós termos uma religião. Nós éramos religiosos, nós frequentávamos igreja, nós éramos assíduos, só que nós não tínhamos um encontro com Deus. Então o que Deus precisou fazer? Usar a vida do Bruno, operar um milagre na vida do Bruno, para que nós conhecêssemos Jesus. Então é assim que funciona. Deus usa as circunstâncias, Deus usa as pessoas, Deus usa os nossos relacionamentos para se manifestar na nossa vida. Então muita gente, eu até falo com o pessoal na igreja, e cito a passagem de Elias.
Elias ficou deprimido e correu para a caverna. E lá ele queria uma manifestação de Deus. Então teve o terremoto, e Deus não estava no terremoto, né? Teve as trovoadas, o temporal, e Deus não estava nas trovoadas e no temporal. Deus estava na brisa leve. E por que isso foi marcante na vida de Elias? Porque Elias estava acostumado a ter um relacionamento com Deus marcante. Ele pedia para descer fogo do céu e o fogo descia. Ele pedia para queimar o sacrifício com água, com a vala, e queimava. Então, Deus, necessariamente, ele não precisa se mostrar sempre no fogo. De uma forma bombástica, Bombástica, né? ele não precisa de pirotecnia. Ele pode se manifestar no silêncio do seu quarto. Quando você está lá sozinho com ele. Quando você abre o teu coração. Elias, ele estava desesperado. Ele perdeu a razão por causa daquela situação. E Deus se apresentou para ele na calmaria. Ô Elias, eu estou aqui. O que você está fazendo aqui? Não foi isso que eu pedi para você fazer? Eu acho muito interessante o que o senhor está falando, porque Elias, ele tinha vivido situações bombásticas com Deus, pedir para não chover, pedir para chover, pedir para descer fogo no local. E daí, por causa de uma mulher, ele foge e Deus se mostra de uma maneira diferente daquela maneira bombástica que ele estava acostumado a encontrar com Deus. Totalmente diferente. Então, nós encontramos muitas pessoas que acreditam que não tiveram encontro com Deus. Por quê? Porque não houve esse show, essa pirotecnia, entendeu? E a gente tenta explicar que Deus se manifesta de maneiras diferentes. Deus não está engessado. Porque se ele tivesse engessado, estivesse dentro de uma caixinha, ele não seria Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Deus só não pode fazer uma coisa. Você sabe o que é? Deus só não pode pecar. O resto, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem soberania, né? Soberania total. Ele tem poder sobre as nossas vidas. Então, se ele acha que a melhor maneira de uma pessoa encontrar com ele é num jardim de flores, ao som dos pássaros, na brisa da manhã, vai ser assim. Ora, se ele acha que vai ser num show de rock, num evangelismo para os jovens, e de repente você está lá e tem um encontro com Deus, vai ser assim. Não tem receita. O encontro com Deus é particular. Por isso que ele é marcante. Quando o seu filho, agora, curiosamente, numa igreja onde vocês foram visitar, né? Que o pastor e a esposa dele estavam me contando um pouco essa história. Vocês foram visitar essa igreja, não estava programado nada, o senhor já era pastor. No momento em que havia um batismo, pensaram-se mais alguém queria se batizar, ele levantou a mão e se batizou. Foi algo surpreendente para a família, para vocês?